Ei, gente, muito boa tarde pra você, Globo Esporte, tá no ar, vocês tão bom? Ó, vai chegando, porque fim de semana de muito campeonato brasileiro. Amanhã tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, tem Bahia e Galo em Salvador. Milito poupou alguns jogadores. É semana de Libertadores, na próxima quinta-feira jogo contra o Fluminense. Já já a gente fala do Galo e eu te mostro essa lista. Mas agora falar do Galo, o torcedor tá empolgadíssimo com as Copas. Tá na semifinal da Copa do Brasil, quinta-feira tem duelo contra o Fluminense pela Libertadores, mas amanhã tem Campeonato Brasileiro contra o Bahia, jogo 6h30 lá em Salvador. O Atlético tá na 10ª posição com 33 pontos. Aí eu pergunto, torcedor, o que fazer com o Campeonato Brasileiro? A torcida do Atlético está festejando. O Galo é semifinalista da Copa do Brasil. Semifinalista da Copa do Brasil e tá nas quartas de final da Libertadores. O atleticano tá feliz com o desempenho do time nas Copas, não tá? Bastante. De 0 a 10, uma nota pro desempenho do Atlético na Copa do Brasil. Por enquanto tá sendo 10, né? Chegou até semifinais. E na Libertadores? Nota 7. E a nota pro desempenho do time no Brasileiro? Brasileiro não, brasileiro é menos 0. Nem sei se existe esse número, tá péssimo, gente. O Brasileirão tá deixando a desejar, pode ser melhor. No primeiro turno a gente deixou muito a desejar em alguns jogos, empatamos muito, fez com que a gente distanciasse do título. O Atlético perde mais uma vez pontos importantes em casa no Campeonato Brasileiro. Tá 17 pontos já, acho que é difícil chegar. Nós vamos ficar no meio da tabela, 8º, 9º colocado. Eu espero ficar ali pelo menos no top 5, mas Brasileirão eu já tô meio desacreditada. Tá bem nas Copas, foca nas Copas e já deixa o Brasileiro pra lá ou tenta recuperar no Brasileiro ainda? Focar nas Copas. Focar nas Copas, deixa o Brasileirão pra lá. Do Galo! Festa da massa, vibra a batalha e toda a torcida do Atlético! Final de semana agora tem jogo contra o Bahia, mas na quarta-feira tem o Fluminense pela Libertadores. E aí, poupa contra o Bahia ou não? Poupa sim, lógico, tem que poupar, ué. Eu acho que deve poupar alguns dos melhores agora no domingo para poder jogar na quarta-feira. Eu deixaria quietinho Arana. Pode ficar o Hulk, o Paulinho, o Scarpa. Hulk não, Hulk ele tem que jogar. Ele é capaz de jogar todos seguidos. Se dependesse de eu queria jogar todos os jogos possíveis, né? Mas eu não sou uma máquina. Não se pode detener. Não se pode ter em uma temporada tão exigente, com uma carga de jogos tão grande, um nível de jogo ideal o tempo todo. Óptimo todo o tempo. Gabriel Milito, foca nas Copas, poupa os jogadores mesmo do Brasileirão, que agora as Copas são a prioridade. Se ganhar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores e não for bem no Brasileiro, tá tudo bem? Tá ótimo. Tá, ó, espetacular. Aqui é Galo e nós vamos ganhar essa Libertadores e essa Copa do Brasil, você pode ter certeza. E a voz do povo é a voz de Deus. Milito vai poupar, saíram os relacionados pro jogo contra o Bahia agora. Não viajaram. Otávio, que teve aquela luxação no ombro esquerdo no último jogo. Vargas com problema na panturrilha esquerda. Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho foram poupados por controle de carga. Com todas essas mexidas, provável Atlético com Everson, Saravia, Fux, Lianco, Paulo Vitor, Fausto Vera, Palácios, Rubens, Bernard, Hulk e Davidson. Davidson e Fausto Vera não podiam jogar a Copa do Brasil, mas podem voltar no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o Galão da Massa em Salvador e é pra lá que nós vamos, na boa terra. Aqui, Claudão, Belo Horizonte, 28 graus, mais um sábado de muito calor. E aí, na boa terra, o que espera o Galo amanhã, Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia, Claudão. Bom dia a você, Thiago, 11h54, aqui em Salvador, tempo parcialmente nublado, 27 graus a temperatura, então praticamente a mesma temperatura aí de BH. Hoje pela manhã, no início da manhã, que choveu, mas choveu forte, choveu muito forte aqui em Salvador, inclusive o voo da equipe da Itatiaia teve um atraso na saída em Confins, porque aqui o aeroporto de Salvador estava fechado, mas agora abriu o tempo. E vamos ter aqui um dia bonito de sabadão. O Atlético, Thiago, ainda em Belo Horizonte, jogadores fazendo a última atividade na cidade do Galo. E o técnico Milito, como a gente destacava em manchete, definindo quais titulares vão ficar fora do jogo de amanhã.
Alguns deles devem ficar fora até da viagem, como aqueles, por exemplo, que estavam servindo seleções em jogos das eliminatórias. Casos do Arana, Alan Franco e o Alonso. Eles tiveram uma semana bem puxada e foram elogiados pelo Milito pelo comprometimento, né? Chegaram, falaram que iam pro jogo e jogaram quase toda a partida, né? Todos eles contra o tricolor paulista na classificação da Copa do Brasil. E por que o Atlético vai poupar para esse jogo, Thiago? Teve o duelo contra o São Paulo na quinta-feira, um jogo muito desgastante, né? O jogo de Copa, mata-mata. Tem essa viagem hoje à tarde para chegada já no início da noite aqui em Salvador. Tem o jogo amanhã contra o Bahia, 6h30. O Atlético torna em voo fretado amanhã à noite ainda, e tem depois, já na terça-feira, outra viagem para o Rio de Janeiro. É mata-mata agora de Libertadores contra o Fluminense. Por isso, amanhã podemos assegurar que o Galo terá time alternativo, um time bem diferente do que jogou contra o São Paulo, por exemplo, para enfrentar o Bahia. Alguns titulares, aí sim, poderão participar do jogo. Por exemplo, no ataque, Hulk ou Paulinho, eu tô apostando que pelo menos um dos dois deverá começar o jogo. O Hulk ficou fora contra o Grêmio, né? Na última vez que o time poupou, né? O Milito poupou titulares no Brasileiro, o Hulk estava voltando de lesão, ficou fora, mas a gente viu um Hulk bem fisicamente já contra o São Paulo, né? Bem melhor fisicamente. E o Hulk não gosta de ficar muito fora de jogo, né? O Paulinho fez um trabalho à parte essa semana passada aí, durante a data FIFA, ficou fora de treinamento. Pode ser que até seja preservado novamente. Mas tem o Davidson de volta, tem o Fausto Vera, que com certeza será testado, Thiago, como o primeiro volante, na ausência do Otávio. O Otávio segue com aquele problema no ombro, mas a notícia de ontem à noite foi boa, né? Foi feito o exame de imagem no ombro esquerdo do Otávio, não teve fratura, não teve ruptura de ligamento, então não vai precisar de cirurgia o Otávio, mas de qualquer forma fica fora de alguns jogos, também contra o Fluminense no meio de semana. E aí qual que vai ser a escolha? O Fausto Vera deve ser testado amanhã, e aí ele tem o Fausto Vera e o Batalha para definir para o jogo contra o Fluminense. E o Bahia, Thiago, foi eliminado, né? Jogou quinta-feira contra o Flamengo, foi eliminado e vem de 3 derrotas seguidas. Aqui na Bahia se fala no momento turbulento, né? De turbulência, 3 vitórias seguidas, o time saiu do G6 do Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni. Então, mesmo com o time alternativo, joga a pressão pro Bahia, né, Thiago? Já que vai jogar em casa. O Bahia não tem motivo de poupar porque não tem jogo de Libertadores no meio de semana. Agora só o Brasileirão pro Bahia. Joga pressão pro time do Rogério Ceni e o Atlético jogando consciente, né? Daquele jeito que jogou contra o São Paulo, defensivamente forte, Thiago Reis. Não tenha dúvida, Cláudio Rezende, vai ser um grande jogo. E essa notícia do Otávio que você nos trouxe ainda há pouco, que bom, né? Que não teve ruptura de ligamento, apenas o deslocamento ali, né? Aquela luxação no ombro do Otávio. E era exatamente a pergunta do Francisco Sampaio. Ô, Cláudio Rezende, volta comigo aí da Boa Terra. Deu praia, né, Cláudio? Você disse de 28 graus. Agora, se o Bahia tá pressionado, a torcida do Bahia já tá naquela do chama, Samu. Chama. Ah, Bahia, abre o olho. Amanhã não, hein, Bahia? Amanhã não, Tricolor. Vai dar Galo, mais do Atlético no Rádio Esportes, direto de Salvador. Contigo, Cláudio Rezende. É isso aí, Thiago. Estamos aqui e abriu o tempo mesmo, né? Agora o solão aqui aparecendo, sol bonito na capital baiana. Deu praia nesse sabadão aqui. Amanhã, 6h30, né, Thiago? 6h30 para Atlético e Bahia. E esse jogo na Arena Fonte Nova, o torcedor do Bahia tá realmente desconfiado dos últimos jogos, né? Porque vem fazendo até uma boa temporada, um bom Campeonato Brasileiro. Bahia tava no G6, com o último tropeço no campeonato, perdeu pro Bragantino fora de casa. O Bahia saiu do G6 e começou a ver alguns times chegando, né? O Internacional, que tinha jogos a menos, o Inter venceu no meio de semana, colou. O Atlético mesmo, o Galo, tem 2 jogos a menos. Se o Atlético vencer esses 2 jogos a menos, iguala a pontuação do Bahia. Então, é um adversário direto do Bahia pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Agora, o Galo é o seguinte, Thiago, como tem jogo contra o Fluminense na quarta-feira, a gente já vem projetando desde ontem, desde quando acabou o jogo contra o São Paulo, um Atlético diferente. Mas o Milito pode fazer um bom time. É difícil nesse momento a gente colocar uma provável escalação, porque a gente tem que esperar quem viaja, né? O Atlético hoje vai divulgar a lista dos relacionados, mais ao final da tarde, porque o time vai viajar às 4h20 aqui para Bahia, vai chegar aqui na hora da turma do bate-bola, o Galo tá desembarcando. Aí a gente já vai ter um pouco mais de noção de time.
Mas, por exemplo, há uma tendência dele escalar o Rubens na esquerda, o Lianco deve ter uma chance ali na defesa, o próprio Bruno Fux, né, que entrou durante o jogo contra o São Paulo, deve ter outra oportunidade para jogar na zaga aqui. No meu campo, Fausto Vera é praticamente uma presença certa. E aí pode ter o Igor Gomes também nesse time. Lá no ataque, Hulk ou Paulinho, o Palácios é um jogador que pode jogar no lugar do Scarpa, né? O Scarpa que desgastou bastante naquele jogo. Palácio foi bem lá contra o Grêmio. Então dá para fazer um bom time. Dá para escalar um Atlético bom. Tem o Devinho de volta, né? Não pode jogar a Copa do Brasil. O Davidson, torcedor tá na expectativa daquele gol do Davidson que não saiu ainda. Ou seja, Thiago, eu acredito num Atlético cauteloso, porque até deu certo o esquema, né, contra o São Paulo. Como vai ter um Bahia que tá precisando sair pro jogo, tá precisando ganhar. Eu acho que a estratégia do Milito não vai fugir muito não, viu, Thiago, do que ele fez contra o São Paulo, priorizando a defesa e deixa a responsabilidade pro Bahia, já que o Galo não vai ter alguns jogadores titulares aqui, Thiago. Ô, Cláudio Rezende, se até o Hulk, o super-herói atleticano, falou na saída na zona mista com a gente que nem ele é uma máquina que tá querendo ser poupado, ô Edu, não faz sentido mesmo, né? Tendo um jogo importante como esse de Libertadores. Agora, você já tem aí a escalação desse provável time. Vou pedir até o nosso Guilherme Souza, print da escalação do Cruzeiro, do Atlético, pro nosso debate dos comentaristas, a gente falar posição por posição, escalando Atlético e Cruzeiro. Mas nesse momento, quero comentar sobre a decisão do Milito, sem ainda falar de peças. Tá certo, né, Edu? Tem um jogaço com o Fluminense de Libertadores, tem que dar uma segurada mesmo. E não é só o jogo contra o Fluminense, né? Você coloca na balança o jogo que teve contra o São Paulo também. Jogo de muita intensidade, muita entrega física. Mas estava vindo de um período de 10, 12 dias parado por conta da data FIFA, o time estava descansado. Ok, eu acho que... Mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo, exatamente. Eu acho assim, nós trabalhamos no achismo. Dentro do clube há todo um trabalho do departamento de fisiologia, o departamento físico, médico, e é claro que eles conversam com o Milito, conversam com o próprio atleta, e se porventura algum jogador titular estiver entre os 11 iniciais contra o Bahia, é porque isso tudo foi tratado dentro do clube. Agora, eu acho que a chance de ter um time praticamente reserva é muito grande, pelo peso do jogo que o Atlético fez contra o São Paulo no meio da semana e pelo peso do próximo jogo, depois do Bahia, que é o Fluminense pela Copa Libertadores. O Atlético tá vivo mesmo na briga por título, nessas competições de mata-mata, Copa do Brasil, semifinalista, buscando uma vaga na semifinal da Libertadores. Então eu tô acreditando, se for pra apostar, Thiago, titular mesmo, pegando pelo último jogo, Everson e Bernard. Eu acho que poderiam começar esse jogo. O Bernard precisa de jogo. Nossa, meu Deus, tá mal o Bernard. Precisa jogar pra ganhar confiança. Eu fiquei muito impressionado negativamente com a atuação dele. Talvez tenha sido o pior jogo do Bernard contra o São Paulo. Nossa, não acertou tudo, nada, nada. Ele não acertava domínio, né? Impressionante, coisa básica, passe de 2 metros, sabe? Assim. E é algo que o Bernard sabe fazer. A gente já viu ele fazendo 200 mil vezes na carreira aqui e jogando fora. Então, acho que a possibilidade de ter o Everson e o Bernard é grande, e aí você pode ter 2 volantes com Paulo Vitor e Fausto Vera, o Rubens por um lado, o Mariano pelo outro, a manutenção do Fux para ganhar ritmo, porque o Fux vinha sendo reserva nesse time do Atlético. Ele entrou no jogo contra o São Paulo e a função de zagueiro há um desgaste menor, então dá para ter ali o Fux com o Lianco, e lá na frente, falei do Bernard, você pode ter Igor Gomes, Palácios e Davidson, é um time forte, cara. O Romano, na sua avaliação, tá certo o Milito, dá uma segurada? E outra, sabendo da pressão do Bahia, o Cláudio dizia 3 jogos sem vencer, acaba de ser eliminado da Copa do Brasil, a estratégia de segurar, colocar o time lá atrás, dar a bola pro Bahia e tentar aquela estocada e vencer o tricolor baiano, pode ser sim uma boa estratégia do Milito? Pode, como pode também ele copiar o que o Tite fez contra o Bahia, né? O Bahia tem um jogo muito por dentro, né? O Bahia não é um time que tenha jogadores decisivos pelos lados do campo. O Bahia joga muito por dentro. Se ele entrar, não vou falar um time cauteloso, mas um time com marcação forte por dentro, ele vai complicar muitas coisas pro lado do Bahia. O Cauli trabalha muito por dentro, o Everton Ribeiro trabalha muito por dentro. Se ele congestionar esse meio campo ali, e principalmente, quem sabe, por exemplo, um Palácios aberto pelo lado, para ser esse cara da estocada, né? Para ser esse cara da velocidade, com o Davidson lá na frente, ele tem chance de vencer o Bahia.
Boa, Romano, 12h46, rápido intervalo. Na volta, os comentaristas da Itatiaia, o Edu Panz e o Romano, vão analisar as escalações de Atlético e Cruzeiro para jogar amanhã, hein? E você no YouTube vai ter as imagens destes jogos, das possibilidades do que os treinadores vão fazer. Como é que é? Cláudio Rezende, urgente! Saiu a lista do Galo. Vou fazer um intervalo, ou já tá conectado? Tá conectado, Cláudio Rezende? Saiu a lista de relacionados do Atlético, hein? Quem tá fora? Hein? Arana? Eita, não vai jogar o Arana? Paulinho também? Ô, Cláudio Rezende, conta pra mim, vamos voltar a Salvador urgente. O Milito não levou uma galera, hein? Ficaram aqui em BH? Me conta, Cláudio Rezende. Thiago, e são 24 jogadores relacionados. Hulk viaja, hein? Hulk vem aqui pra Salvador para esse jogo contra o Bahia. O Paulinho fica fora. Paulinho preservado, assim como os jogadores que estavam nas eliminatórias. Arana, Alonso e também o Alan Franco. Esses 4 jogadores não estão entre os relacionados para esse jogo contra o Bahia. Novidades nesta lista: os garotos Rômulo, Vitinho, que é meio campista, o Robert Santos, que veio do Atlético também, que está relacionado. São as novidades entre os relacionados do Atlético, mas alguns titulares estão vindo, hein? Como o Hulk, o Scarpa, o Bernard, Batalha, Saravia. Aí agora vamos ter a definição do Milito de quais titulares começam jogando nesse time alternativo do Galo para amanhã, Thiago. Vamos falar dos jogos de Atlético e Cruzeiro amanhã, começando pelo Galo, que acaba de trazer uma informação importante. O Cláudio Rezende atualizou. Paulinho, Arana, Alonso e Alan Franco nem viajaram, mas tem Hulk como opção. Coloca na tela do YouTube o provável time do Galo para amanhã, para os comentaristas analisarem. Everson, Mariano, Fux, Lianco e Rubens. Na lateral esquerda, Paulo Vitor, Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard, Palácios e Daverson. Paulo Vitor, tão jovem, já pode ser titular, Edu Panzi? Isso aí é um time praticamente reserva, né, Thiago? Você tem ali o Everson, que é titular, o Bernard e o Fux, que foi titular no jogo contra o São Paulo depois da lesão do Otávio. Só que a lista de relacionados que o Cláudio trouxe tem bastante jogador titular, e aí o Milito ele pode planejar iniciar o jogo com alguns titulares e ir tirando no decorrer da partida, ou deixá-los no banco, em caso de necessidade, coloca para jogar. É sempre bom lembrar que o Atlético vem de uma parada de data FIFA. Tem muito jogador inteiro fisicamente que não vejo problema caso vá a campo. Quem, por exemplo? O Scarpa é um cara que fisicamente não dá muito problema, apesar de ter tido um jogo muito exigente, né? Porque o Saravia saía para perseguição ao Lucas e o Scarpa retornava até para fechar uma linha de 4 no meio de semana contra o São Paulo. Mas fisicamente é um cara tá muito bem. O próprio Batalha fisicamente não tem muitos problemas. Então dá para aparecer. O Hulk é um cara que gosta de jogar. O Hulk fala isso em entrevistas, né? Eu gosto de jogar. E ele pode ser aproveitado. Mas quarta-feira ele falou que não é máquina. Ele falou, eu não sou máquina não, se der pra dar uma seguradinha aí. Isso é o que ele pensa, né? Mas entrega como uma, joga demais o Hulk. Então, é sempre bom lembrar de 5 alterações. O Milito pode fazer 5 alterações, mas esse time que tá na tela aí não deixa de ser um time forte e aquela coisa. Muito jogador titular tem dificuldade de desviar o foco, né? Já entra em campo pensando no jogo contra o Fluminense, vem aquela dividida mais forte, fala, opa, essa aqui eu não vou pôr o pé não. Então, é o Milito decidir, mas esse time que tá na tela aí não deixa de ser um bom time para encarar o Bahia. Esse aí é praticamente um time reserva. Pra quem tá no rádio, né? Everson, Mariano, Fux, Lianco, Rubens. Oi? Eu li. Desculpa, perdão. Pode, conclua a escalação. Não, então vamos lá. Edson, Mariano, Fux, Lianco e o Rubens, Paulo Vitor e o Fausto Vera. Palácios pela direita, Bernard na esquerda, Igor Gomes e Daverson. Desculpa, Thiago. Não, imagina, é bom reforçar esse time alternativo. Ô, Romano. Oi. Iria com esse time todo alternativo ou dar uma mesclada aí com alguns titulares? Eu acho, tentando pensar dentro da lógica do Milito, acho que ele vai de Batalha e Fausto Vera, até pelo fato do Batalha ter jogado como zagueiro e vai necessitá-lo, né? Precisar dele como volante. Então acho que ele começa com o Batalha e o Fausto Vera. Tem essa questão do Bernard. Se ele colocar o Igor Gomes, que sabe jogar pela esquerda, ele entra com o Scarpa
com um Palácio por ali, acho que poderia mais ou menos ser essas mudanças. E talvez até ser um Palácio o Hulk, porque o Hulk é fominha, né? Por mais que ele tenha falado, que eu não sou máquina, mas ele é louco pra jogar. Joga um tempo pelo menos, faz 1 ou 2-0 aí, segura, depois e aí depois entra o Palácio, por exemplo. Eu acho que seria isso. Vamos